Bem, na sua companhia, estamos refletindo sobre a história do povo de Deus, sob a perspectiva da peregrinação deste povo. As Sagradas Letras nos definem como peregrinos e forasteiros, e de fato estamos longe de casa. É por isso que aguardamos novos céus e nova terra. As Sagradas Letras registram as pegadas da peregrinação do povo de Deus na história da redenção. Na conversa de hoje, veremos essas pegadas a partir daquilo que está escrito no livro do Gálatas, no capítulo 3, que diz assim, Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Quem é Abraão? Abraão é uma das personalidades mais importantes da tradição judaico-cristã. No livro do Gênesis, a história de Abraão vai desde o final do capítulo 11 até o início do capítulo 25. São alguns capítulos que cobrem a história de Abraão, o pai da fé. Também em Hebreus, no capítulo 11, naquilo que se convencionou chamar de a galeria dos heróis da fé, lá está Abraão. E a partir do versículo 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, vivia em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Lá no versículo 13 diz, todos estes que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Coisa linda e maravilhosa a expressão de como viveram esses homens, essas pessoas, movimentados pela fé na promessa de Deus. E me chama muito a atenção o fato de que esses homens que viveram pela fé, diz que eles saudaram, né, aquilo que havia sido prometido a eles à distância, viram-no de longe o saudaram. Eles, muito daquilo que foi prometido a eles não viveram, eles não experienciaram, eles não apalparam, eles não tocaram, eles viveram saudando de longe. E isso mostra o quanto esses homens viveram por fé. E também assim devemos viver, porque aquilo que nos foi prometido, muito do que foi nos prometido, nós não vamos tocar. Nós aguardamos novo céu e nova terra. Nós estamos aguardando uma pátria celestial. Aquilo que nos foi prometido, nós não vamos alcançar tudo na sua totalidade na face da terra. Nos foi prometido um novo corpo, um novo ser, um novo nome. Nós seremos totalmente redimidos e restaurados. Nós estamos aguardando a concretude da promessa. Vivemos como filhos da promessa. Vivemos ladeado por Abraão. Abraão, ele se movimentou numa vida, ele viveu a concretude da sua vida baseado naquilo que lhe fora prometido. O livro do Gálatas fala isso de uma forma muito
muito explícita, né? Quando diz, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O que foi que movimentou a vida de Abraão? Ele acreditou no que Deus disse. E Abraão tinha tão somente a palavra falada, né? Ele não tinha um livro como hoje nós temos. Hoje nós temos a Bíblia, o registro da história do povo de Deus na face da terra, a revelação que veio soprada, aquilo que foi inspirado, e ela é inspirada e nos inspira, mas Abraão não tinha um livro, não tinha esse documento, ele tinha apenas uma palavra falada, e ele se movia a partir daquilo que ele ouviu de Deus, e ele creu, e porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça, e diz, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. É aqueles que são da fé, que seguem a vida baseados na fé, é que são filhos de Abraão. E como hoje é o Dia dos Pais, a gente celebra o Dia dos Pais na data de hoje, segundo domingo de agosto, então me ocorreu de falar a respeito do pai da fé, de quem nós somos filhos, né? Porque aqueles que vivem a fé é que são de fato filhos de Abraão. E no que é que se baseia essa fé? O que é a fé? Eu gosto muito de fazer a distinção de que fé não é crendice. Fé não é acreditar em tudo. A fé ela tem um objeto dela. Nós precisamos ter fé, mas ter fé em quem? Ter fé no quê? Nós precisamos ter fé nas palavras do nosso Senhor. Na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nas promessas do nosso Deus. Ter fé é acreditar no que Jesus disse. Jesus disse, por exemplo, que ele viria outra vez. Jesus vai voltar. O povo de Deus aguarda a segunda vinda de Jesus. Os profetas anunciaram que Jesus viria. O Messias virá. E eles se movimentaram nessa fé. O povo de Deus aguardou a vinda de Jesus. Jesus veio e ele disse que importava que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E assim foi. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, ele disse, eu voltarei outra vez. O Filho do Homem voltará outra vez. A promessa dada de que ele vai vir. E essa palavra, essa promessa daquilo que vai ocorrer é que nós firmamos a nossa fé. Nós acreditamos na palavra dele. Naquilo em que os profetas e os apóstolos e foi o que foi registrado a respeito de Jesus e que está lá constando como palavra dele, que ele vai voltar, de que aquilo que ele falou vai se cumprir, da forma como ele disse. Então, nisso consiste a nossa fé. A nossa fé, ela está firmada na rocha, que é Cristo. Nós estamos firmados nele. Não temos uma outra saída. A nossa fé está ali. Então, aqueles que são da fé é que são os filhos de Abraão. A nossa fé ela tem esse destino. E o versículo 8 diz, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E que boas novas são essas? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E aqui há um ponto muito importante daquilo que o apóstolo Paulo está registrando e está falando. Porque as Escrituras previu que Deus justificaria os gentios pela fé. E o Evangelho, as boas novas, foi primeiramente anunciado a Abraão.
E no que consiste essa boa nova? De que, por meio de você, por meio de Abraão, todas as nações serão abençoadas. E como é que todas as nações são abençoadas por meio de Abraão? Em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é descendente de Abraão. Então, em Cristo, todas as nações são abençoadas e dessa forma, por meio de Abraão, todas as nações são abençoadas porque Cristo é descendente dele. E o Evangelho, a mensagem das boas novas, consiste nesse prisma de que todas as nações serão abençoadas, de que a mensagem do reino vai ser expandida, ela não vai ficar reclusa em uma única nação, como ocorria com Israel. Israel recebeu luz para iluminar, recebeu a palavra para proclamar, mas ela tendeu a ficar recluso. A relação entre Israel e o povo gentil foi sempre muito conflituoso. Havia sempre uma distinção, havia um muro de inimizade que o apóstolo Paulo vai falar escrevendo aos Efésios. E Cristo Jesus veio e derrubou essa muralha da separação, porque antes os gentios eles eram inimigos de Deus e eles não faziam parte da família de Deus. Agora em Cristo Jesus, todos temos acesso, judeus e gentios. O apóstolo Paulo vai escrever que em Cristo Jesus não há nem judeu e nem gentio, não há mais essa distinção. Isso tudo foi rompido em Cristo Jesus. É para todas as nações. Todas as nações serão abençoadas por você, Abraão, por causa do teu descendente. E a bênção vem para todos, então o Evangelho é para todos. Não existe uma palavra voltada apenas para um grupo. Não é para a minha igreja. Não é para o meu clã, não é para a minha família, não é para o meu sangue, é para todos. Todos podem ser alcançados por essa graça bendita de Jesus. É por isso que o Evangelho, a mensagem do Evangelho não combina com patriotismo. Não combina. Quando a gente começa a amar demais a nossa nação, a defender demais a nossa nação. O Evangelho nos convoca e nos convida a sermos cidadãos do mundo. A gente se perceber como cidadão do mundo. O mundo, o globo, a face da terra é a minha tenda, na qual eu estou passando uns dias por aqui. Mas não é a minha morada para sempre, mas é a minha tenda. Mas todos nós somos semelhantes, independentemente da cor da pele, do formato do rosto, da altura, da cultura. Independentemente, somos todos irmãos provenientes de Adão. No início da nossa origem, temos o mesmo Pai. Então, somos irmãos. Há uma irmandade. Olhando sob esse prisma de que todos nós temos a mesma origem, somos todos irmãos. E, por isso, o Evangelho nos convoca e nos convida para verificar para seguir essa linha universal, de que todos, a mensagem é para todos. Quando Jesus disse, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. E no último dia, quando reuni aqueles que foram alcançados pela obra bendita de Jesus, é um povo de toda língua, de toda tribo, de toda nação. É um quadro multifacetado, gente de toda raça, gente de todo lugar. Então, cada vez mais o Evangelho nos convoca a olharmos para o mundo como nós sendo cidadãos desse mundo.
dessa humanidade, eu sou cidadão do mundo. Eu nasci numa cidade, eu faço parte de uma nação, mas eu não quero desenvolver um amor pelo meu país, pela minha terra, mais do que pelo globo, pela terra, pelas outras nações. Eu amo a minha terra e decidi morar aqui, gosto de morar aqui, mas é tão somente nesses termos. Mas aquele que está do outro lado do globo, que tem uma língua totalmente diferente da minha, a cultura dele é muito diferente da minha, a forma como ele se veste, a forma como ele se alimenta, são apenas distinções externas. Mas na alma, todos nós somos iguais, carentes do mesmo Deus, carentes das mesmas diretrizes divinas. Eu não quero desenvolver em mim esse patriotismo. Eu acho que não combina, é uma forma como pessoalmente eu vejo, eu acho que não combina com o Evangelho de Jesus, que nos chama a ir ao mundo, a ir a todos, sem distinção. Eu acho que foi graças a isso que o Evangelho chegou até nós. Porque em algum lugar alguém se percebeu cidadão do mundo e responsável pelo mundo. Alguém em algum lugar olhou para o seu próprio coração e percebeu que alguém muito distante dele precisava do Evangelho que chegou até ele. E ele, se percebendo peregrino e forasteiro, foi. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Anunciem as boas novas a todos, sem distinção. É da vontade de Deus que todo homem, de todos os lugares, cheguem ao pleno conhecimento dele. Isso é a vontade de Deus. Então, o Evangelho, ele não combina com patriotismo. Ele não combina. O Evangelho nos convoca para sermos cidadãos do mundo e responsáveis por ele. Pertencemos a uma humanidade. Quando eu leio as Escrituras Sagradas, quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio os Evangelhos, não vejo lugar para patriotismo. Não vejo. O que há é uma convocação a amarmos a todos e a quebrarmos todas as barreiras que nos dividem, sejam barreiras raciais, culturais, aquilo que causa divisão entre os seres humanos. Jesus veio para destruir essas barreiras e fazer com que a gente tenha acesso ao coração do outro. É tão linda a história de Hudson Taylor, que quando chega na China, começa a pregar o evangelho aos chineses. E ele começa a se tornar como eles. Começou a se vestir como os chineses, começou a se alimentar como os chineses, e foi duramente criticado pelos seus irmãos ingleses. Ele se identificou. É cidadão do mundo. O chinês é meu irmão. É meu povo. O chinês é meu povo, o americano é meu povo, os indianos são. O indiano é meu povo. Todos, os indígenas, é meu irmão, é meu semelhante. Nós somos cidadãos do mundo. Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações. Por meio de você. Essa é a bênção do Evangelho a nós. E as boas novas foram pregadas primeiramente a Abraão. Tempos depois, muito tempo depois, as boas novas chegou a nós. Que em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, nós sejamos alcançados por essa mesma bênção.
A bênção daqueles que vivem pela fé, naquilo que Jesus ensinou, nas boas novas de Jesus, no Evangelho de Jesus. E que a bênção de Abraão, as boas novas que foram proclamadas a Abraão, também nos alcance. Que a gente deseja ardentemente que todas as nações do mundo sejam abençoadas com as boas novas do Filho, com o Evangelho de Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Deus e para o bem de cada nação. Que assim seja comigo e com você. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação, pois somos peregrinos e forasteiros na face da terra. Estamos aguardando novos céus e nova terra. Estamos aguardando o retorno de Jesus, o nosso Senhor. Ele voltará. Que Ele, ao voltar, ou se Ele não voltar antes da nossa partida, que nesse encontro, que nesse momento, Ele possa nos encontrar e que nós possamos o encontrar com o coração inflamado por Ele, desejoso dele, desejoso desse encontro, no nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se assim Deus nos permitir.